Convido a todos a ficarem de pé e nós vamos aclamando a palavra de Deus com o canto 237. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia passar. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, os de dentro e os de fora, queridos irmãos, a temática que gira em torno da nossa catequese hoje é o sentido missionário do nome de Jesus. Quem recebe o nome de Jesus como um tesouro não deve guardar, na verdade. Eu não me chamo cristão para me conformar em ficar escondido dentro de minha casa. Do contrário, o nome de Jesus me leva a anunciar este nome que tem poder, que tem misericórdia, que tem amor, aonde ele for necessário. A
todos. Vou repetir. A todos. Quer queiram, quer não queiram. Porque este tesouro que é o nome de Jesus não pode ficar guardado, escondido, trancado nas igrejas, nos sacrários, nas casas, nas nossas casas. O tesouro que é a pessoa de Jesus Cristo foi feito para ser gasto. Literalmente, todo gasto. E muito mais do que um nome, muito mais do que uma pessoa, uma outra pessoa, uma pessoa externa. A pessoa de Jesus Cristo está em mim. Quem tem que se gastar em nome de Cristo sou eu. Literalmente. Por isso nós devemos estar preparados para a missão. Preparados para ir. Era isso que o Senhor quis dizer. Na primeira leitura da profecia de Isaías, Isaías formula para o povo de Deus esta missão, que é o amor de Deus, que é a glória de Deus, que é a fonte inesgotável de graças e bênçãos que fluem do Senhor, na figura de um rio. Diz: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos, como uma mãe acaricia o filho. Assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Assim é o Senhor, cuida de nós como crianças de colo. Mas ao mesmo tempo as crianças crescem, não é verdade? Nós já estamos crescidos. Muitos de nós temos anos de igreja. Ih, bota ano nisso. Cabelos brancos, só de igreja. Corridos, outros com menos cabelos. Nem cabelo tem. Falei longe. Disse longe, Luciano. Nós somos chamados e enviados em missão a gastar este carinho que Deus tem por nós. Somos chamados a gastar essa graça que Deus nos derrama do céu como um rio. E os braços desse rio somos nós, que fazemos aqueles todos irmãos e irmãs que precisam ser alcançados pela graça através de nós. Instrumentos pequenos, falhos, insuficientes muitas vezes, mas somos. Deus quer nos usar assim. É um mistério de amor. Por que Deus me escolheu? Para que Deus me escolheu? Eu sirvo para quê? Você serve para ser literalmente missionário de Cristo, anunciador da misericórdia, mensageiro da paz, em qualquer lugar que você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Para aqueles que não conhecem a Cristo, muitas vezes nós somos chamados a ser missionários em casa. Muitas vezes é o lugar mais difícil. Porque o ditado funciona. Santo de casa. Eu não gosto desse ditado. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Nós somos sim capazes de fazer grandes milagres através da nossa dedicação, insistência, como dizia o diácono César mais cedo, aquela teimosa insistência. Você vai para a igreja, sim. Você vai ouvir a palavra de Deus, sim. Porque
Porque Deus não diz nada de ruim. Não existe nada de desperdício na palavra de Deus. Há sempre algo a se aproveitar. O Senhor tem essa graça de dizer para nós sempre as mesmas coisas. Coisas antigas e coisas novas. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor é como o Pai que do seu cofre, da sua mala, da sua mochila, da sua bolsa, tem a graça de tirar sempre coisas novas e velhas. Mas ao mesmo tempo, não deixa de anunciar, de tirar, de se reinventar. Essa é a dificuldade de toda missão. Como fazer com que a palavra de Deus, ainda que seja a mesma de sempre, a Bíblia não muda. Como fazer com que a palavra de Deus, que é sempre a mesma, seja sempre nova? Estou numa missa, eu consigo perceber, no Evangelho que eu leio a vida inteira, consigo perceber algo de novo. Algo que eu não percebi, algo que me chamou a atenção, algo que me converteu. Assim é Deus. Tem que ser assim. E claro, este mesmo Senhor que me envia para a missão, me consola, como disse a profecia de Isaías que nós escutamos. Ele nos consola até nas dificuldades, com as mesmas palavras. Parece até repetitivo, né? Como Deus chega perto da gente, toca no nosso ombro e fala assim: meu filho, minha filha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É preciso rezar. Esperando, tenha esperança. Quantas vezes vocês já ouviram os padres dizer isso? Tenha esperança. Padre, mas está tão difícil. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou arrancar os meus cabelos. E o padre olha para o seu rosto, bota a mão, acaricia, faz carinho e fala assim: vai ficar tudo bem. Não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu me sinto consolado. Eu me sinto consolado. Porque junto à minha fé, unida à minha fé, existe uma teimosia, como dizia Dom Luís, uma teimosa esperança, que muitas vezes a gente precisa relembrar. E claro, tudo isso por quê? Porque somos de Cristo, porque pertencemos a Jesus. Jesus é a fonte da eterna esperança. A cruz de Cristo me anuncia isso. Aonde eu chego, que encontro a cruz de Cristo, eu vejo um sinal de esperança. Sendo na igreja, sendo em casa, sendo num lugar público. Me alegro muito de chegar num lugar, numa loja, num estabelecimento, numa repartição pública, numa escola, e encontrar a cruz de Cristo. Mas é imposição de uma cultura, de uma religião que não é de... Calma. Calma o teu coração. Existe respeito entre nós. Deve existir respeito entre nós. Mas claro que eu fico feliz quando eu chego num lugar e encontro a cruz de Cristo. Porque para mim ela não é um sinal de tortura, um sinal de maldade, mas um sinal de amor e principalmente esperança. Aonde está a cruz de Cristo, aí existe um lugar de gente que tem esperança, que espera, que é teimosa, insiste. Nós até temos esta característica na nossa natureza, como diz o ditado, o brasileiro não desiste. Não é à toa que brasileiro não desiste nunca. É por causa de Cristo. Nós somos terra de Santa Cruz. É o nosso primeiro nome, o nome do Brasil.
Quando não tinha nome, foi dado este nome: Terra de Santa Cruz. E é na cruz de Cristo que está firme a minha esperança. Por isso eu não me glorio em outra coisa. Não me alegro em outra coisa, como diz São Paulo na segunda leitura de hoje. Quem se gloria, glorie-se na cruz de Cristo, nosso Senhor. Toda alegria vem dela. Como dizia a oração que nós fizemos no início da missa, a oração de coleta, a oração do dia. Pelos mistérios da paixão do Senhor, pela humilhação do Senhor Jesus na cruz, nós recebemos uma profunda alegria. Como é que pode, né? Cristo que sofre por nós nos ama, nos dá, através do seu sofrimento, uma profunda alegria. E amados irmãos, como Jesus hoje fez com os 72 discípulos, para que eles experimentassem isso, como eu disse, a catequese de hoje é sobre o envio. Nós somos enviados a anunciar essa mesma alegria de Cristo em todos os lugares. Em todos os lugares. Posso ser desanimado com as minhas coisas, com as minhas dificuldades. Como muitas vezes eu olho para mim e falo: meu Deus, que coisa triste que eu sou. Criatura difícil, teimosa e preguiçosa. Estou falando de mim mesmo, tá? Eu. Mas quando eu sou enviado a anunciar a Cristo, não. Aí não. Aí tenho que ter alegria. E as pessoas falam: padre, o senhor é animado, né? Conhece não. Conhece não. A alegria vem do Senhor. Se for por mim mesmo, meu Deus, que tristeza. Mas se for por Cristo, Cristo me dá uma alegria que eu não consigo nem explicar. Claro, é mistério. É mistério. E com alegria nós devemos ir a anunciar e não nos impressionar com aquilo que acontece. Quem já viu algum milagre aqui? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não duvidaria, Vanessa, que você não ia levantar a mão. Graças a Deus, Vanessa levantou a mão. Vitor Hugo, muito bem. Mais alguém? Alguém viu milagre? Muito bem, aqui. O povo daqui, eu esqueço de olhar para trás. O povo lá fora, deixa eu ver se lá fora tem milagre. Deixa eu ver. Peraí. Só um, gente. Meu Deus. Mas ninguém viu milagre? 2. Meu Deus. Meus irmãos, não nos impressionemos com os milagres. O Senhor quer, de fato, nos fazer entender não as coisas extraordinárias. Bom trabalho terrível, Jacob, que tem que cantar para a gente. Obrigado, Jacob. Não me alegro apenas pelos milagres. Claro, é um motivo de alegria. O Senhor se faz presente junto de mim quando realiza um milagre, quando me faz perceber algo que eu nunca vi. Mas muito mais eu me alegro com o meu nome escrito no céu. É a última frase que Jesus diz no Evangelho de hoje. Alegrai-vos muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Amém? Amém. Tem certeza disso? Sim. O seu nome está no céu? Sim. Então, seja enviado em missão a anunciar a Cristo a quem precisa, doentes, necessitados, irmãos e irmãs que sofrem, que choram. Você é enviado para isso. Não sou só eu, não. Estão aqui os ministros da Eucaristia. Levantem as mãos, por favor, os ministros. Levantem isso. Que são chamados a visitar. Muito bem, dona Valci. Muito bem. Pastoral familiar, por favor, levantem as mãos. Ai, gente, só isso? Vanessa, Claudinho? Janaína? E Joseli? Mas quem? Marisa também. Marisa. Anta.
Ana Valci de novo. Tem mais alguém aí? Meus irmãos, nós que somos chamados a visitar, muito mais que visitar uma casa, somos chamados a levar Cristo até essa casa. E graças a Deus, Cristo é tão bom que muitas vezes quem recebe Ele na casa que visitamos somos nós. Era para a gente evangelizar e somos evangelizados. É bem assim que funciona. Nessa casa, nesse lugar que você entra, você é chamado a ser Cristo. E também achar a Cristo. Ainda que esteja escondido, oculto, perdido naquela casa, você é chamado a encontrar e dizer que a paz esteja nessa casa. Mas você precisa ir. Não se conforme em estar sentado estático no mesmo lugar. Não se conforme com o conforto da sua casa. Não se conforme com isso. Não se conforme. Para ter o nome escrito no céu, é preciso estar ativo, em caminho, ainda que em oração. Então vamos fazer o seguinte: todo aquele que é enviado em missão precisa estar preparado. Não leveis bolsa, não leveis sacola, nem sandálias, nem cumprimente ninguém na rua para você não se distrair. Esteja pronto, vigilante, todos de pé. Na missa de manhã o pessoal não entendeu não. Ficou sentado. Todo mundo de pé. Braço esquerdo no alto. Deixa eu ver se o povo lá de fora também está. Estou te olhando, Caio. Braço esquerdo no alto. Braço esquerdo, braço direito. Perna direita. Perna esquerda. Agora vai lá embaixo. Vai lá embaixo agora. Foi, gente? Eu vi Vanessa aí, Valdir. Você não foi, não. Foi lá embaixo? Todo mundo desperto para a missão? Agora ide anunciar a Cristo a todos os que precisam. Eu fiz porque eu já vi gente cochilando, então vai ter que levantar. Graças a Deus hoje não foi Elias, né, Elias? Temos que estar despertos para a missão. Cristo nos envia para sermos, de fato, mensageiros da paz. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.